Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu sou analista de investimentos CNPI e esse vídeo é a parte 2, onde nós vamos abordar as bandas de Bollinger. Agora eu vou mostrar para vocês a interpretação e possíveis estratégias que vocês podem estar utilizando. Se você não assistiu o vídeo 1, volta lá, assiste antes de continuar esse, combinado? Mas antes, roda a vinheta da produção. Ô, seu sem vergonha, olha aqui nos meus olhos. Você tá assistindo esse vídeo? Você já assistiu outros vídeos do nosso canal que eu sei, né? Você já se inscreveu no nosso canal, pelo menos? Já sentou o dedo no like para fortalecer o nosso conteúdo? Então faça isso agora. Não perca mais tempo, clique agora no botão de curtir, já deixa esse voto de confiança para nós, tá bom? Agora sim que você já é inscrito, vem para a tela. Lembrando que eu estou utilizando aqui a plataforma XStation da corretora XTB, parceira do nosso canal. Se você ainda não tem uma plataforma de mercados internacionais, você pode estar abrindo uma conta na XStation de forma 100% gratuita, uma conta demonstração para você utilizar, fazer os testes e comprovar todos os conteúdos educativos que você está aprendendo aqui no nosso canal do YouTube e colocar à prova antes de arriscar o seu dinheiro. Então, abra sua conta demonstração de forma totalmente gratuita aí na XStation, tá? Links na descrição do vídeo. Bora lá então, ó. Só lembrando vocês, deixa eu tirar as bandas de Bollinger aqui da minha tela. O gráfico da Nasdaq, gráfico de 1 hora, tá aqui na minha tela. Lado esquerdo aqui do nosso gráfico, eu vou clicar em indicadores, vou vir aqui no meu teclado e digitar BB, que já vai aparecer pra gente aqui as bandas de Bollinger, tá bom? E aqui, período de 20 é o período padrão, 2 desvios padrões também, padrão, baseado em fechamento. A do meio, a média móvel do meio eu vou deixar na cor amarela, a superior vou deixar na cor verde, a inferior na cor vermelha, vou clicar em aplicar. Lembrando, nós vamos estar utilizando como base essas informações aqui para ser colocadas à prova. Então, vamos começar a fazer os nossos testes em cima do que a gente aprendeu na parte 1 do nosso vídeo. Qual que é a primeira informação que nós temos? Primeiro, como interpretar, volatilidade do mercado. As bandas de Bollinger se expandem e se contraem com base na volatilidade. Quando a volatilidade aumenta, as bandas se alargam. Quando a volatilidade diminui, as bandas se estreitam. Então, abre e fecha de acordo com a volatilidade. O que ela está querendo dizer, Rodolfo? Por exemplo, galera, tá vendo esse período aqui, em que o mercado estava trabalhando de forma mais lateralizada? Você percebe que as bandas, elas estão trabalhando basicamente num formato mais fechadinho, elas estão trabalhando mais próximo à média móvel central, tá vendo? Isso significa que nessa região nós tivemos uma baixa volatilidade no mercado, certo? Aqui, a gente percebe que quando iniciamos uma volatilidade mais alta nos preços, o que a gente começou a perceber? As bandas começaram a abrir, a ficarem mais afastadas da nossa média móvel, ok? Então isso daqui indica uma maior volatilidade no preço. Por enquanto, estamos falando somente da interpretação acerca das movimentações, certo? Só para vocês entenderem então. Identificação de sobrecompra e sobrevenda. Quando os preços atingem ou ultrapassam a banda superior, pode ser um sinal de que o ativo está sobrecomprado. E lembra, região de sobrecompra é uma boa região para a gente pensar em vender o mercado. Então, basicamente, o que esta informação nos refere? Quando o preço atinge a banda superior ou trabalha acima da banda superior, isso é um sinal de sobrecompra no mercado. Aí, mais uma vez, vocês sabem que regiões de sobrecompra, geralmente, ou o mercado fica trabalhando lateral, ou ele inverte para uma movimentação de queda, certo? E, da mesma forma, preços que tocam ou ficam abaixo da banda inferior podem indicar que o ativo está sobrevendido. Então, quando toca a banda inferior ou quando fica abaixo da banda inferior, sobrevendido, isso provavelmente ou o mercado vai trabalhar lateral ou vai apresentar uma inversão de tendência, ok? Basicamente isso. Então, entrou em região de sobrevenda, o mercado continuou caindo abaixo da banda, depois inverteu para uma movimentação de alta. Tocou na banda superior, região de sobrecompra, continuou trabalhando acima da banda, continua sobrecomprado e depois inverteu uma movimentação de baixa. Rodolfo, tá bom, como que seria a entrada? Calma, meu querido, a gente vai chegar lá, calma, a gente só está interpretando, por enquanto, as movimentações de preço.
Sinais de reversão de tendência. Quando os preços constantemente saem das bandas e depois retornam, isso pode indicar uma possível reversão de tendência. Olha que interessante, então estamos unindo informações. Quando os preços, exemplo, saem da banda, neste caso aqui ó, a banda superior, e depois voltam a trabalhar dentro da banda, isso pode ser um sinal de inversão de tendência. Neste caso, né, ele estava vindo numa tendência de alta, inversão de tendência para uma movimentação de queda. Começou a trabalhar abaixo das bandas, agora na banda inferior, voltou para dentro das bandas, uma possível sinal de reversão para uma movimentação, neste caso de alta, né? Estava caindo, engatar uma movimentação de alta, ok? Então só interpretando as informações. Sinais de reversão de tendência. Um squeeze ocorre quando as bandas se estreitam consideravelmente, o que pode indicar uma iminente explosão de volatilidade de uma possível mudança de tendência. Ou seja, as bandas começam a se estreitar e depois acontece o rompimento de uma das bandas. Isso mostra um possível sinal de explosão para uma das pontas. Vamos verificar aqui, ó, aonde nós conseguimos encontrar algo parecido, ó. Aqui seria basicamente algo parecido, né? Nós estamos parecido com o que nós observamos, né? Aqui nós tínhamos o mercado trabalhando de forma lateralizada, a gente percebe que as bandas inclusive começam a se estreitar, né? Olha aqui, ó. A banda começou a estreitar, ok? E aí depois acontece o rompimento de uma das pontas da banda, mostrando um sinal de possível movimentação mais forte. Nesse caso, ela primeiro rompeu para baixo, ok? Depois rompeu para cima, mostrando aí um sinal de movimentação mais forte, de explosão no mercado. Vamos diminuir esse gráfico aqui das bandas de Bollinger, assim a gente consegue encontrar mais condições no gráfico, tá bom? Vamos colocar aqui no gráfico de 5 minutos mesmo, assim a gente consegue encontrar outros cenários. Eu vou até puxar para trás, tá? Vou até puxar para trás aqui, pegar essas movimentações aqui agora para a gente comentar sobre. Bom, agora sim, estratégias de trading propriamente dito. Bollinger Bounce. Estratégia que se baseia na expectativa de que os preços voltarão para a média móvel simples, que é aquela média do meio, tá? Após tocar uma das bandas. Ou seja, o mercado tocou a banda superior, entende-se que o mercado ele vai voltar, vai retornar para a média móvel. Basicamente, essa é a estratégia. Tocou a banda inferior, entende-se que o mercado vai voltar para a média móvel. Tocou a banda superior, entende-se que o mercado vai voltar para a média móvel. Rodolfo, mas olha aí, ó, você tá vendo? Não tá funcionando essa estratégia, Rodolfo. Tocou a banda superior e o mercado não voltou para a média. O mercado continuou subindo. Tocou de novo, aí o mercado lateralizou, tocou aqui de novo para depois voltar para a média. Aí tocou, agora voltou para a média. Então essa estratégia não funciona, Rodolfo. Ó, lembra de uma coisa. Cada estratégia, ela vai funcionar para um determinado tipo de mercado. Não adianta a gente querer pegar um mercado de tendência, como é esse mercado, ó, que ele veio. Primeiro ele estava trabalhando de forma lateralizada, né? Aí depois ele fez o rompimento de fundos anteriores, então entende-se que o mercado vai continuar na movimentação de queda, ok? Depois ele inverteu essa movimentação, essa tendência de queda e engatou uma movimentação majoritária aqui de alta, certo? Em mercados como esse, não adianta a gente querer trabalhar com estratégias de Bollinger Bounce, por exemplo, tá? Por quê? Porque é mercado de tendência. Se o mercado está numa movimentação de alta e você tentar vender contra a movimentação de alta, e ele está em uma tendência de alta, provavelmente você vai ser estopado. Então esse tipo de estratégia, ele se caracteriza muito bem em mercados mais lateralizados. Então você sabe que a banda superior é um bom ponto para vender, para buscar o retorno à média, e a banda inferior é um bom ponto de compra para buscar, de novo, o retorno à média, ok? Por exemplo, nesse caso aqui, né? O mercado está trabalhando totalmente lateralizado, aí o que você pode identificar? Bom, o mercado deixou uma região de topo, deixou uma região de fundo, buscou a região de topo anterior, não rompeu, voltou para a região de fundo anterior, não rompeu. Ah, agora sim. Então agora nós temos um mercado lateralizado, né? Por exemplo, neste caso, a região de topo, e aqui a região de fundo que o mercado apresenta. Agora fica interessante a gente pensar em utilizar essa estratégia aí, né, de vender
a região da banda superior e comprar a banda inferior. Agora faz mais sentido estar operando esse tipo de estratégia, certo? Então, 2 regiões de topo, 2 regiões de fundo na mesma região, vou comprar fundo, vou vender topo, utilizando aí a volatilidade do mercado que as bandas de Bollinger vão estar nos mostrando. A partir do momento que o mercado começou, fechou abaixo, rompendo fundos anteriores, esse mercado está pegando uma tendência. Então aqui não seria interessante a gente querer operar os toques das bandas, certo? E aqui a gente pode estar considerando, né, utilizar as bandas de Bollinger junto com outros indicadores para o cálculo do nosso stop. Por exemplo, beleza, Rodolfo, eu vou comprar aqui no toque da nossa banda inferior. Aonde está meu stop? E aí? Atrás desse último fundo, mas esse último fundo já foi rompido. Onde estaria então meu stop se eu compro no toque? Você pode estar utilizando ali, por exemplo, um ATR para estar calculando melhor o stop que você vai deixar no mercado, se você for trabalhar apregoado, ok? Então nós temos essa condição aí para o mercado. Outra estratégia, Bollinger Squeeze, estratégia que procura oportunidades de trading após um período de baixa volatilidade, caracterizado por bandas estreitas. Então, o mercado afunilou, certo? Traders esperam um breakout das bandas, ou seja, o rompimento das bandas, o que pode sinalizar um movimento significativo nos preços. Então, a gente começa a perceber um estreitamento das bandas e depois o rompimento de uma das bandas, ok? Por exemplo, aqui é um caso, né? Aqui é um caso onde pode ter acontecido aí essa condição, né? Então, o mercado passa por um período de baixa volatilidade, as bandas começam a se estreitar, nesse caso, né? A banda superior começa a se estreitar, a banda inferior também começa a se estreitar, tá vendo? Depois o rompimento de uma das pontas, neste caso, nós tivemos aqui, este rompimento, tá vendo? Este candle verde rompendo a banda. Então, entende-se que a partir do momento do rompimento dessa região, o mercado pode então engatar uma movimentação de alta. Nesse caso foi uma movimentação de alta bem fraca, né? Até por conta do horário em que nós tínhamos. Vamos buscar aqui um outro exemplo. Aqui nós temos um outro exemplo também, né? Então o mercado começa a estreitar a banda, certo? Começa a estreitar aqui a banda. E aí depois nós temos o rompimento propriamente dito da banda, certo? Que aí o mercado engata uma movimentação também de alta, certo? Então é basicamente nessas condições, nesses momentos que a gente consegue identificar aí o possível rompimento, né, das próprias bandas. Aqui um outro exemplo, né? Bem interessante também esse outro exemplo aqui. O mercado começa a estreitar as bandas, certo? E depois acontece o rompimento. Aqui ficou bem claro, né? O rompimento inclusive com um candle de força. O mercado trabalhou lateral, subiu um pouquinho, depois inverteu toda a movimentação. Provavelmente aqui, 9h30 da manhã, provavelmente isso daqui foi alguma notícia, tá? Que saiu no mercado, fazendo a Nasdaq aí se movimentar basicamente 133 pontos, né, em 5 minutos. Então, provavelmente isso aqui foi alguma notícia que saiu no mercado, tá? Aqui também, outra condição que nós podemos observar, o estreitamento das bandas, tá? Sempre marcando aí para ficar mais fácil de vocês observarem. Estreitamento das bandas, depois o rompimento que mostra essa movimentação de alta para o mercado, certo? Então, bastante exemplos aí de Bollinger Squeeze para vocês. E fecha fora, fecha dentro, como eu comentei com vocês, isso daqui é uma estratégia aí de inversão, né? Principalmente para mercado também lateralizado. Qual que é a condição do fecha fora, fecha dentro? Então, o mercado iniciou a movimentação de alta, rompendo, né, a banda de Bollinger, fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou dentro da banda, certo? Então esse daqui é um sinal de inversão dessa tendência de alta para uma movimentação de queda. Aí o que faria então nessa condição? Abrir uma posição de venda no rompimento da mínima desse candle, com o stop acima da máxima, para buscar a movimentação de queda, pelo menos até a média móvel, né? O retorno aí à média móvel e como alvo final a banda inferior, certo? Aí aqui de novo, fechou fora, fechou dentro. Movimentação até a média móvel.
Vamos ver onde tem uma outra condição. Aqui, ó. Aqui nós temos uma outra condição. Fechou fora, fechou dentro. Aí o mercado caiu um pouquinho, depois, ó, pum, rompeu, tá? Então, rompeu. Também tem, obviamente, né, também tem stop aí nas operações. Ó, fechou fora, fechou dentro. Aqui não valeria a pena por conta do risco retorno, né, que o mercado iria oferecer. Aqui também, ó, fechou fora, fechou dentro. O risco retorno também não compensava numa condição dessa, certo? Fechou fora, fechou dentro. Aqui o risco retorno provavelmente compensaria, tá? Para buscar até a banda superior. Então também o fecha fora, fecha dentro, ele vai se encaixar muito bem para operações contra a tendência, né? E operações em mercado mais lateralizado. O que eu acho interessante da estratégia do fecha fora, fecha dentro, principalmente em mercados mais lateralizados, junto com regiões, junto com níveis de preço. Sei lá, eu já tinha essa região aqui de preço, né? Já tinha essa região de preço aqui como sendo uma região de topo importante, por exemplo. Aí o mercado faz alguma movimentação aqui de teste da região da resistência, fecha fora, fecha dentro. Aí já ele é conciliado junto com o price action, tá? Lembra que indicadores, eles são ferramentas que nos auxiliam a tomar decisão no mercado financeiro, mas decisões baseadas somente em indicadores pode trazer sinais falsos, até porque a banda de Bollinger, lembrando, né, que ela é um indicador baseada na parte de médias móveis, e médias móveis costumam dar sinais falsos no mercado. Vocês podem estar configurando as bandas de Bollinger no formato que vocês quiserem. Não quero de 20, Rodolfo, quero de 50, ó. 50, a banda vai mudar, tá vendo? Ela tende a ficar mais larga as bandas de Bollinger, ok? Eu não quero desvio padrão de 2, eu quero desvio padrão de 3. Aplicar, a banda também vai abrir, ok? Então você pode aí estar utilizando da forma como você preferir e fazer os testes, né, que mais funciona para você. Eu aconselho você misturar a banda de Bollinger com algum outro indicador para te dar uma sensibilidade melhor das suas posições. Rodolfo, qual outro indicador? Depende para o que você quer. Você quer pegar movimentações contra a tendência? Então outro indicador aí, como por exemplo o IFR, tende a funcionar bem. Você quer pegar rompimentos das regiões de preço? Então indicadores como o ATR vai funcionar também muito bem. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!